Meus queridos, boa tarde. Hoje estamos aqui para a nossa aula de ciências do terceiro ano, tá certo? Abra aí o seu livro na página 251. Como de costume, nós vamos assim fazer a leitura, né, e fazendo algumas interferências para explicar alguma coisa e acompanhando aqui o conteúdo, tá certo? Então, olha, página 251, onde você vai ver a classificação dos animais, tá bom? Nós já vimos alguma coisa sobre os animais nas aulas anteriores, né? Falamos sobre as plantas, né? Os seres vivos de uma forma geral. Ainda vamos falar sobre o ser humano, mas já começamos com as plantas, os animais, vamos dar continuidade aqui e depois vamos falar sobre os seres humanos, tá certo? Nós já estamos findando o ano, bem pertinho de concluir já tudo do livro, então vamos lá caprichar aqui nos nossos conteúdos, tá certo? Classificação dos animais, página 251. Classificar significa agrupar e distribuir em classes e grupos. Assim, os animais podem ser classificados em dois grandes grupos, que são os animais vertebrados e animais invertebrados. Os vertebrados são os animais os que possuem coluna vertebral, que é essa parte aqui das costas, ó, se você passar a mão assim nas costas, você vai sentir a sua coluna. Então, nós somos vertebrados. Todo animal que possui coluna vertebral é chamado de vertebrado. E os que não possuem são chamados de invertebrados, tá certo? E eles não possuem também nem ossos, tá? Agora vamos entender assim detalhadamente animais vertebrados, só os que têm coluna vertebral. Estudamos agora os animais vertebrados. Eles são divididos em 5 grupos, que são os peixes, os anfíbios, os répteis, as aves e mamíferos. Os peixes são animais vertebrados que só vivem dentro da água. Diferentemente dos demais vertebrados, eles não têm pulmão e respiram na água por meio das brânquias. Em geral, o corpo dos peixes é revestido de escamas, mas alguns têm pele lisa, para se locomoverem usando nadadeiras, tá? Eles usam as nadadeiras para se locomoverem. Outra característica dos peixes é que eles são animais ovíparos, ou seja, eles põem ovos. Há peixes de água doce, que são os que vivem nos lagos e rios, né? Quando a gente fala água doce, não é água com açúcar, não, tá? É porque não é a água salgada, tá certo? Então, os lagos, os rios, os açudes, né? E também peixes de água salgada, que são os que vivem no mar. São exemplos de peixe de água doce: o bagre, pirarucu, lambari e piranha. Uma curiosidade que eu nem sabia, né? Que o peixe bagre, ele é um peixe que tem a cabeça bem grande. Então, assim, eu achei que ele fosse até um animal marinho, né? Que ele vivesse no mar, mas na verdade ele é um peixe de água doce. E continuando aqui, como exemplos de peixes de água salgada, podemos citar o bacalhau, que o povo come muito na época da Páscoa, né? O tubarão, o badejo, a tainha, que é uma delícia, o atum e a sardinha. A carne do peixe é um alimento muito nutritivo, né? E há quem diga, até estudos dizem que ajuda muito no desenvolvimento da inteligência, do cérebro, né? Tem muita coisa que é mito e tem muita coisa que é verdade. Mas a gente já sabe aqui que a carne do peixe é uma carne muito nutritiva. Aí nós temos aqui alguns animais marinhos. O cavalo marinho, apesar do nome, é um peixe pequeno de água salgada. O tucunaré é um peixe brasileiro de água doce. A cavalinha é um peixe encontrado em toda a costa brasileira, um peixe de água salgada, tá? Na página seguinte, 252, vamos falar sobre os anfíbios. O que são anfíbios? Os anfíbios são animais vertebrados que vivem parte da vida na terra e parte na água. Os sapos, as rãs, as pererecas, as salamandras são anfíbios, tá? Eles quando nascem, né, quando filhotinhos, eles vivem na água e quando chegam um certo tempo, eles passam a viver na terra. Os filhotes vivem somente na água, mas a maioria dos adultos pode viver tanto na terra quanto na água. É o caso dos sapos, né? A gente vê eles muitas vezes na lama, né? Na água, e vê na terra. Eles nascem de ovos gelatinosos
que são postos na água pelas fêmeas. Dos ovos nascem filhotes com cauda, são os girinos. A maioria dos girinos nascem na água e depois de alguns dias de desenvolvimento, o corpo deles se transforma e toma, quase que não sai, toma a forma do animal adulto. Apesar de as espécies terem características diferentes, há fases em que elas se assemelham. O sapo e a salamandra, por exemplo, quando os girinos são semelhantes. Entretanto, ao se tornarem adultos, o sapo perde a cauda e a salamandra não perde, tá? Salamandra que é tipo assim, um lagarto, né? Bem parecido. Aí, olha, tem a foto da salamandra, né, e da perereca, olha. Muitos anfíbios, depois da transformação, passam a viver na terra, mas sempre ficam em lugares úmidos, ou seja, molhados, perto da água. Eles têm a pele lisa e escorregadia, por isso que dá assim aquele nojo, né? Às vezes a gente vai no sítio, aí tem aqueles sapinhos pequenininhos, gia, né? Às vezes pula na gente, a gente faz, né? Dá aquele grito, porque assim, é aquela pele lisa, lisinha, chega a dar aquele... Ai, aquele meio que aquele nojo assim, você fica aperreado. Tem gente que pega, né? Eu conheço gente no sítio que não tem nenhum problema com sapo, com perereca, que pega pela patinha e às vezes bota pra fora, né? Vê dentro de casa, bota pra fora. Mas enfim, eu mesma não tenho coragem. Continuando aqui na página 253, eu acho o máximo que o nosso livro é bem ilustrado, né? Você vê assim umas imagens bem interessantes, bem legais. Répteis. Os répteis são animais vertebrados que geralmente vivem no solo, porém, muitos deles ficam na água, mais na água do que na terra. São exemplos de répteis as serpentes, os jacarés, as iguanas e os jabutis, entre outros. Aí nós temos a imagem de uma cobra cascavel, né? As serpentes são répteis que não têm patas. Algumas podem ser venenosas e, por isso, deve-se sempre tomar cuidado com elas, tá? O corpo dos répteis é coberto por escamas ou por placas duras, no caso do jacaré e do crocodilo, né? Também chamadas de placas ósseas e, em algumas espécies, formam a carapaça, como é o caso das tartarugas, dos jabutis, dos cágados, né? As tartarugas põem ovos na areia e retornam ao oceano. Me esqueci de ler uma frase aqui, ó. Quanto à reprodução, né, de terem filhotes, eles põem ovos dos quais seus filhotes nascem, são ovíparos. As tartarugas põem ovos na areia e retornam ao oceano, como tem essa imagem aqui, né? Retornam ao oceano. Depois de um tempo, os filhotes nascem e vão em direção ao oceano à procura de água e alimento. Eu acho bem interessante que eles não ficam pertinho da mãe, eles mesmos vão caminhando e já vão viver a sua vida ali sozinhos, né? Os répteis, em geral, têm 4 patas curtinhas, né? Só não no caso das cobras, que não tem patas. Mas há alguns sem patas, como as serpentes. Aí nós temos aí, olha, as tartarugas são répteis cujo corpo é coberto por um casco. Aí vamos falar das aves, na página 254. As aves são animais vertebrados que nascem dos ovos. São ovíparas. Os ovos são chocados para que os filhotes nasçam. O corpo das aves é coberto de penas, elas têm asas, 2 patas e bico. Não têm dentes e respiram pelos pulmões. Agora eu lembrei daquele ditado popular que diz assim, só quando a galinha criar um dente. É porque a galinha nunca vai criar um dente, né? Porque a galinha é uma ave e aves não têm dentes, tá? Mas a bicada dói, viu, gente? Aí nós temos aí, ó, os passarinhos fazem ninhos para botar e chocar seus ovos e cuidar dos filhotes. Os pássaros são aves pequenas de bico pequeno e pernas finas. Alguns cantam, outros não. Já os patos, cisnes e gansos são aves que passam a maior parte do tempo na água buscando alimento. Algumas aves não voam, como o pinguim, que em boa parte do tempo se locomove nadando. E o avestruz, que se locomove andando e é muito veloz. Eu já vi um avestruz, viu, gente? É enorme. O flamingo pode voar, mas passa a maior parte do tempo na água. As corujas são aves que normalmente saem à noite para caçar, pois encontram suas presas mesmo no escuro, já que têm a visão e a audição bem desenvolvidas, tá? Já os mamíferos, aqui na página 255, né, são um grupo de animais que se formam
dentro da barriga da mãe, ou seja, são vivíparos, tá? Eles mamam quando pequenos, e dessa característica é que se origina seu nome, mamífero, porque mamam. Eles geralmente têm o corpo revestido de pelos, 4 membros, dentes e respiram pelos pulmões. A maioria é terrestre, mas há alguns que vivem na água, como a baleia. A baleia não é um peixe, é um mamífero, tá? E o peixe-boi, e o golfinho também, né? O boto. O morcego é o único mamífero que voa, tá? Morcegos ficam pendurados de cabeça para baixo, utilizando suas garras. O elefante é o maior de todos os mamíferos terrestres. Já a baleia azul é muito maior do que ele e vive nos oceanos, tá? Olha os cabelos aqui assanhando porque o vento tá meio forte. Muito bem, então assim, desse grupo dos vertebrados, né, nós temos aí subgrupos, né? Todos os vertebrados são as aves, os répteis, os mamíferos, os peixes e os anfíbios, né? Nós já vimos tudo aqui. O ser humano também é um mamífero, tá? De todos os animais, ele é o único que se comunica pela fala e por meio da escrita. Aí você pode dizer assim, tia, mas o papagaio fala, né? O papagaio, na verdade, ele repete os sons que ele ouve alguém falar. Você pode até dizer assim, ele nunca ouviu, falou tal coisa, nunca ouviu. Isso é conversa, viu? Ele ouviu em algum momento e guardou aquilo dali, em algum momento ele falou. Mas o único animal, né, que fala mesmo é o ser humano, tá? Questão aí da página 255. Qual é a diferença entre os animais vertebrados e os invertebrados? 2. Quais são os 5 grupos de vertebrados? Nós falamos ainda agorinha. 3. A baleia, o morcego e a vaca fazem parte de qual grupo? Isso é moleza, né? 4. Como nascem os répteis? 5. Como é a pele dos anfíbios? Dê um exemplo de animal desse subgrupo. 6. Qual é o nome das estruturas que recobrem o corpo dos peixes? Né? E aí nós temos uma atividade de pesquisa, está mandando fazer em grupo, mas você vai fazer individualmente, tá? Organize-se em grupo de 3 alunos, de até 3 alunos, escolha um dos 6 biomas brasileiros, Cerrado, Caatinga, Mata Atlântica, certo? Pampa, Pantanal e Amazônia. E pesquise os animais que habitam. Listem 4 espécies, 2 delas ameaçadas de extinção. E monte um cartaz com imagens delas e as seguintes informações: nome científico, nome popular, região onde vivem e do que se alimentam. E expõe em cartazes na sala. Então, como é que você vai fazer? Certo? Preste atenção que essa atividadezinha aqui vai para a nota, tá bom? Você vai escolher uma região dessas, que foi falada aqui, e vai escolher 4 animais que vivem nessa região e vai falar sobre eles. Isso no seu caderno de ciências, tá certo? Outra coisa, desses 4 animais, 2 deles têm que ser ameaçados de extinção. Isso aí não vai ser difícil porque, infelizmente, o território brasileiro tem muitos animais ameaçados de extinção. Não só animais, como também vegetais, tá certo? E vai fazer essa pesquisa assim no seu caderno e vai ter o prazo aí de 1 semana para trazer, tá bom? Não esqueça, porque vale nota de ciências, tá certo? Aonde tem aqui, tem o significado de bioma e uma curiosidade sobre os morcegos, tá? Aprendendo um pouco mais. Os morcegos são mamíferos que voam. Existem poucos morcegos que sugam o sangue de outros animais, como cavalos e bois. Muitas espécies de morcegos se alimentam de insetos e ratos, por exemplo. Alguns chegam a comer cerca de 600 insetos em uma única noite. Olha só, se fosse lá em casa no período das muriçoca, eles iam encher a barriga. Insetos e ratos podem prejudicar as lavouras de milho, feijão e etc. Assim, esses morcegos ajudam a proteger o cultivo de certas plantas. Há também espécies de morcegos que se alimentam de frutos. As sementes são depois eliminadas no ambiente com as fezes desses animais. Portanto, esses morcegos são considerados dispersores, pois contribuem para a reprodução de um grande número de espécies de plantas, tá certo? Então, na próxima aula veremos animais invertebrados, tá certo? Capricha na atividade, na pesquisa e um forte abraço para você.